Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e nesse vídeo iremos falar do primeiro derby desse ano de 2025. Torcedor, estamos aqui para mais um pós-jogo de derby, do que para mim é um dos maiores clássicos não só do Brasil, como do mundo. E o jogo de hoje foi só para provar isso que eu acabei de dizer. O jogo de hoje é padrão derby, é padrão esse clássico. Eu sei que todo clássico tem uma mística. Eu sei que todo clássico já é tratado de forma diferente. Mas o derby, cara, é pra mim aí, junto com o Grenal, um clássico mais absurdo do Brasil e do mundo aí. Os dois pra mim são absurdos. E hoje o derby veio pra provar que é insano, cara. O quanto um erro dentro de um derby pode ser fatal, que foi hoje o erro do Richard Rios. Acho que o torcedor palmeirense vai ser difícil de dormir, de esquecer o que aconteceu no erro do Rios e, obviamente, o final do jogo ali com o pênalti desperdiçado pelo Estevão. Não desperdiçado pelo Estevão, né, porque o Hugo defendeu, mas com certeza o torcedor palmeirense não vai esquecer tão cedo o que aconteceu nesse derby, como também não esqueceu até agora, né, o que aconteceu no do ano passado lá na Arena Barueri, onde o Corinthians com 2 a menos, tomando 2 a 0 no placar, com um zagueiro no gol, foi buscar um empate com um golaço de falta quase do meio de campo do Garro e tudo mais. Então, a cada ano que passa, parece que o derby vai mostrando cada vez mais e vai colocando cada vez mais, né, fogo nessa disputa para ver qual é o maior clássico do Brasil e, consequentemente, do mundo aí, junto com o Grenal. Também tem Boca e River, então tem muitos clássicos aí, não vou entrar nesse mérito porque vamos falar do jogo. Falar do jogo, cara, é simples. Uma massa do Palmeiras. Você, corintiano que acompanhou esse jogo, dificilmente vai discordar de mim. Corinthians, eu acho que deu 4 chutes no gol, né? Quer dizer, 4 finalizações, 3 desses chutes no gol, e o jogo foi 1 a 1. E aí mostra, né, essa mística que tem no derby. Né, o Palmeiras amassava, fazia um primeiro tempo de gala contra o Corinthians no Allianz Parque. O Corinthians não passava do meio de campo, era só chutão. Jogo feio pelo lado do Corinthians, enquanto o Palmeiras toca para lá, toca para cá. O Piquerez dá um passe sensacional pro gol do Maurício. Acho que o André Ramalho falhou ali em fazer a linha burra e tudo mais, e também depois para voltar para marcar, porque achou que talvez o Maurício pudesse estar impedido. E o Palmeiras abriu o placar, mas com uma linda jogada, tá tocando bola, uma baita enfiada, acho que foi do Piquerez mesmo, e o Maurício fazendo gol, tirando do Hugo, tudo normal. Até ali, manos, tudo normal. Um amasso do Palmeiras, o Corinthians não via a cor da bola. O torcedor corintiano devia estar desesperado nesse momento. Até que aos 43 minutos, o Richard Rios, que o torcedor já estava meio pé da vida, porque ele entregou o último derby, né? Muito torcedor fala que ele entregou naquela disputa, naquela dividida com o Martinez e tudo mais. Hoje, ele entregou no pé de um dos jogadores mais diferentes do futebol brasileiro. Acho que só atrás do Neymar hoje, né? O Memphis, creio eu, pelo menos na minha opinião, só atrás do Neymar hoje. O Memphis é o segundo jogador mais diferente que está no futebol brasileiro. O Richard Rios entregou a bola no pé dele. Isso que o Memphis estava um pouco longe, né? O Memphis divide com ele, mas o Memphis tem que correr um pouquinho para chegar no lance. O Richard Rios tem banana com a bola, perde a bola e ela cai no pé do Memphis. O Memphis dá um tapa com muita qualidade e o Yuri Alberto, que já tinha tido uma chance no primeiro tempo muito parecida, conclui cruzado, faz um 1 a 1, né, o placar que vai ficar até o final do jogo, mas vai acontecer muita coisa, né, para esse 1 a 1 se manter no placar do jogo. E aí tem para mim o primeiro cartão amarelo do Yuri Alberto, que vai depois resultar numa expulsão dele lá para frente, que para mim é absurdo, tá? Eu sei que hoje, né, hoje no futebol brasileiro, dar cartão amarelo para o chute na bandeirinha virou um padrão. Um padrão que até acabou com a própria comemoração do Veiga. O Veiga chegou a tomar amarelo chutando a bandeirinha do próprio Palmeiras dentro do Allianz Parque. Para você ver o nível de chatice que chegou ao futebol. E aí fica aqui um questionamento meu. O porquê que tem o escudo dos times na bandeirinha de escanteio? Por quê? Para ficar tomando amarelo besta? Para mim é um absurdo dar amarelo pro cara que tá comemorando. É inacreditável dar amarelo pro cara no momento de êxtase. Se ele fez um sinal obsceno, se ele pegou nas partes íntimas, se ele tirou a camisa, pô, bacana, amarelinho nele. Agora, ele não poder comemorar chutando a bandeirinha, ele não poder dar soco na bandeirinha, ele não poder extravasar, que é a ideia da comemoração, para mim é surreal. Para mim é um cartão inacreditável. E nós temos que dar cartão porque você bater, chutar o escudo da outra instituição não pode, é um desrespeito. Tirem os escudos da porcaria das bandeirinhas de escanteio. Tira, volta a ser aquela bandeirinha de escanteio igual a dos bandeirinhas normal, vermelha, é amarela com vermelho.
Pronto, resolve o problema. Para não ficar esse futebol chato, onde o cara não pode comemorar. Simplesmente isso. O Luciano tomou cartão aquela vez no São Paulo e Corinthians. O Romero tomou porque fez lá também no Morumbi. O Veiga chegou a tomar cartão, como eu já disse, chutando a bandeirinha do próprio Palmeiras. Então, até onde a gente vai levar essa chatice dentro do futebol? Inacreditável. E aí resulta numa expulsão. O Corinthians já não fazia um bom jogo, resulta numa expulsão que piora ainda mais o jogo, deixa o jogo completamente travado, porque o Corinthians já não jogava bem, já estava mais recuado, e com um a menos recuou ainda mais, deixou o jogo mais chato de se assistir, porque não tinha combate, o Corinthians mal combatia, ficava tudo dentro da área. E aí ficou isso, por conta de um cartão amarelo que para mim é ridículo. Terminou o primeiro tempo, né? Corinthians 1, Palmeiras 1, um jogo completamente do Palmeiras. Corinthians foi equilibrar as ações depois do gol, porque o Palmeiras deu uma baqueada. Volta do intervalo, o Palmeiras muito melhor. Palmeiras em cima, Palmeiras criando chance, Hugo já fazendo mais defesas. Muito importante, já tinha sido importante no primeiro tempo. Pegou uma falta do Rios e fez outras duas defesas. Até começou o segundo tempo também já fazendo defesa. O Veiga chutou uma bola de fora. E aí vem a expulsão do Roberto, que para mim esse cartão é até mais entendível do que o primeiro. Para mim o primeiro cartão ele é absurdo. O segundo cartão até não acho tão. Porque você simular uma falta, tentar cavar uma falta de forma que tenha contato, de forma... Tudo bem. Creio, não é para amarelo. Acho que se for dentro da área até vai. Agora, o jeito que o Yuri tentou simular, para mim é absurdo. Assim, um erro tremendo do Roberto. Estragou um derby que já estava sendo muito legal, né, assim, de assistir, porque estava acontecendo algo improvável. Se você visse o jogo, o Palmeiras estava amassando, o jogo estava 1-1. E simplesmente, né, o Yuri numa tentativa de cavar uma falta bizonha, uma falta na lateral, o Naves passou muito longe dele, você vê que ele tenta se esticar para ter o toque, não teve toque nenhum. Klaus, para mim, aplicou o amarelo, já tinha o primeiro, que para mim daí já é ridículo, ou seja, ele tomaria só o primeiro amarelo, e acabou sendo expulso. E aí o Corinthians, como eu disse, se retraiu todo, já tinha colocado um zagueiro no lugar do Alex Santana, ou seja, já tinha vindo mais recuado para o segundo tempo, e aí com a expulsão recuou mais ainda. E o Palmeiras amassou, até que nos 90 mais 3, num erro bizarro do Charles e do Ria, que tinham acabado de entrado fazer 5, 10 minutos no máximo. O Charles ganha uma disputa no meio de campo duas vezes. Na segunda, ele dá uma adiantada para trás. O Estevão fica com a bola. O Estevão dribla 3 jogadores do Palmeiras, quer dizer, 3 jogadores do Corinthians. O Estevão dribla 3 jogadores do Corinthians. O Ria chega todo afobado como quarto jogador, faz o pênalti, para mim houve toque. Tá, até teve uma reclamação de um pênalti do André Ramalho numa sobra de escanteio, mas um pênalti que para mim não deve ser marcado, pegou na perna e depois no braço, como também não acho que aquele do jogo do Santos de ontem contra o Botafogo de São Paulo deveria ter sido marcado. Não marcou, para mim, não marcou do André Ramalho. Muito bem, agora do Estevão teve um toque ali de joelho com joelho, pênalti foi marcado e aí apareceu ele de novo. Apareceu um possível novo ídolo pro torcedor corintiano. O torcedor corintiano que foi tão machucado pela saída do Cássio no passado, pelo jeito que foi tratado pelo Carlos Miguel, Hugo é bizarramente e já está se tornando um dos maiores goleiros desse clube. O Hugo não tem um ano de Corinthians e eu acho que ele já defendeu perto de 10 pênaltis. Esse cara é completamente bizarro quando se trata de pênalti. Gente, ele vai buscar bolas insanas. O pênalti do Estevão não foi pessimamente batido, não, longe disso. O Hugo fez uma defesaça. Sei que teve reclamação do Abel, que teve invasão, que teve ali uma possível adiantada do Hugo. Eu, para mim, não consigo ver. Eu sei que teve invasão, eu vi o João Pedro Choque, mas tem um jogador do Palmeiras aqui embaixo também invadindo. Vou ser bem claro, não sei o que a regra manda fazer. Se foi o jogador do Corinthians que invadiu primeiro, volta o pênalti. Se for do Palmeiras, anula o pênalti. O que aconteceria? Para mim, o Hugo não adianta. Na questão de adiantar, o Hugo tá com um dos pés na linha, que acho que essa regra é assim. Você tem que o goleiro tem que estar com um dos pés encostando na linha na hora da cobrança. Para mim, o Hugo está. Tem um frame lá que você vê que o Hugo está com o pé. A questão da invasão, confesso que não tenho certeza, então não vou sair dando aqui opinião. Mas para mim, o pênalti foi de boa. O torcedor palmeirense vai reclamar, o Abel vai reclamar, como também o torcedor corintiano vai reclamar da expulsão do Yuri, vai reclamar dos cartões, vai reclamar de tudo. É derby. E isso é derby. Não tem o que fazer. Tá? Isso resume o que é um Corinthians e Palmeiras. Pode ser primeira rodada do Paulista, pode ser valendo uma coca. É Corinthians e Palmeiras. Tá? É simplesmente, para mim,
o maior clássico do futebol brasileiro. Uns vão dizer que é o Grenal, mas para mim é o maior clássico do futebol brasileiro. A rivalidade entre Corinthians e Palmeiras ela é absurda. E mais uma vez, o torcedor do Palmeiras sai do derby do Paulista, da fase de grupos, né? Não sei se vai ter no mata-mata, ano passado não poderia ter porque o Corinthians não classificou, mas esse ano o Corinthians é o primeiro, né, da competição geral, então provavelmente o Corinthians estará na próxima fase do Paulistão e poderá pegar o Palmeiras mais para frente, que também possivelmente estará na próxima fase. Né, o ano passado, no derby lá na Arena Barueri, aconteceu aquela bizarrice, o Corinthians com 2 a menos, com um zagueiro no gol, conseguiu empatar um 2 a 0 absurdo, e o palmeirense já voltou para casa com um empate com gosto de derrota e o corintiano com empate com gosto de vitória. Hoje aconteceu a mesma coisa. O palmeirense saiu com um gosto amarguíssimo na boca, parecendo que perdeu o jogo, e o corintiano tá sorrindo, o corintiano tá feliz. Por quê? Porque não fez uma partida boa, o Corinthians não fez uma partida boa, o Corinthians foi dominado, vou dizer aí 80 e poucos minutos, e poderia claramente ter sido goleado se não fosse o Hugo Souza, que fez uma baita partida. Para mim, o Hugo tem tudo, se ele quiser, se ele tiver força de vontade, ele tem tudo para se tornar mais um ídolo aí no gol do Corinthians. A gente teve Cássio, a gente teve outros goleiros que passaram pelo Corinthians como Dida, como Ronaldo Giovanelli, mas o Hugo tá nessa linha. O Hugo se mantém esse nível, cara, de pegar, não sei quantos pênaltis ele tem defendido, posso até colocar aqui no vídeo ao certo o número de pênaltis que ele já defendeu com a camisa do Corinthians. Tá, mas é bizarro que esse cara chegou tão desacreditado no Corinthians e o que o Hugo se tornou. O Hugo é, para mim, um dos melhores goleiros do futebol brasileiro hoje, sem dúvidas. Não é só pegando pênalti. Pegando pênalti debaixo das 3 traves, ele é surreal. E o torcedor corintiano que foi tão machucado pela saída do Cássio e da forma que foi tratado pelo Carlos Miguel, está seguro agora que tem um baita goleiro, que se ele tiver força de vontade, se ele quiser ficar no Corinthians por muito tempo, ele tem muito, mas muita chance de se tornar um novo ídolo para o torcedor corintiano. E aí, torcedor palmeirense, provavelmente você não está feliz com o jogo. Já você, torcedor corintiano, está muito feliz, com toda certeza, porque eu sei que é um empate, né? Empatar o clássico não é tão legal assim, mas devido às circunstâncias, o corintiano sai mais uma vez feliz de um derby e o palmeirense, que não perdeu, sai triste de um derby. Mas e aí, o que vocês acham desse jogo? Gostaram do meu vídeo? Se gostaram, deixe seu like, compartilhe o canal, se inscreve aí embaixo que vai me ajudar demais e segue o 12º Jogador em todas as nossas redes sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram. E até uma próxima.